Assim, um tempo se passou. Em outro campo de batalha, as coisas aconteciam como sempre. Olhando de cima, Griffith passava as estratégias, observava, dava as ordens e Gantz avançava, liderando parte do bando. Nessa hora, uma mão segurando um berelite aparecia e o narrador começava a dizer: e se existe algum tipo de lei sobrenatural ou mão de Deus? E se tal coisa controla o destino dos homens no mundo? Se isso existir de fato, o homem não tem chance nem mesmo de controlar a sua própria vontade. A espada de Gantz era mostrada e o narrador continuava. O homem empunha sua espada para proteger pequenas feridas que carrega em seu frágil coração, feridas essas que existiram em um dia distante, muitas vezes além de suas memórias. O homem agita sua espada para poder, um dia, morrer em paz, enquanto se lembra de seu passado remoto, guardado apenas em seus pensamentos. A cena voltava para o campo de batalha, enquanto o narrador prosseguia. Essa é uma guerra que dura 100 anos. No campo de batalha, inúmeras mortes eram mostradas. Em seguida, um grupo forte avançava. Aqueles eram o bando Ovelha Negra. No alto de um morro, um rei observava seus homens sendo massacrados por aquele bando. Porém, de repente, no campo de batalha, surgia um jovem sozinho. Era Gantz, agora com braços mais volumosos, mas com a mesma expressão confiante de sempre. Junto dele, sua melhor amiga, a espada. Ele a puxava, apontando para seu novo alvo, o bando Ovelha Negra. A espada de Gantz estava ainda maior, como se ele fizesse questão de que ela sempre fosse além do seu próprio tamanho. Ele via seus oponentes se aproximando, se preparava e cortava. O impacto era tão intenso que lançava o primeiro inimigo para longe. Ele preparava outro balanço e desferia mais um golpe. Enquanto atacava, era cercado, mas, naquele momento, outro bando surgia. Era Griffith, junto com os falcões. O ataque rápido deles eliminava os inimigos restantes, forçando-os a bater em retirada. Griffith olhava para Gantz e o cumprimentava de longe. O espadachim apenas abria seu elmo em silêncio. A cena cortava para momentos depois, quando eles entravam no castelo aliado e eram ovacionados pela população. Quando Gantz descia do cavalo, seus homens corriam até ele, elogiando sua força e bravura. O comandante Gantz. Sim, ele havia escalado posições no bando até atingir a patente de comandante. Mesmo sendo tocado pelos membros, ele não era mais hostil. Agora, aquele era seu lugar. Enquanto conversavam, Casca aparecia e o chamava. Ela dizia que precisava falar com ele. Gantz subia as escadas e abaixava a cabeça para passar pela porta. Quando ficaram sozinhos, Casca começou a dar uma bronca. O que você acha que está fazendo? Seu trabalho era acompanhar meu esquadrão e proteger o lado do exército do ataque inimigo e não sair sozinho para enfrentá-los. Essas suas ações egoístas colocaram todo o bando em perigo. Gantz se virava, pedia desculpas e dizia que manteria o que foi dito em sua mente. Casca, irritada, retrucava: você sempre fala a mesma coisa e sempre erra igual. Você é o mesmo idiota que provocou Griffith no passado. Alguém que só pensa em cruzar espadas com o inimigo e não considera seus aliados, ou seja, apenas um cachorro louco. Gantz segurava o braço de Casca e a mandava repetir. Ele começava a se irritar, pois não era mais a mesma pessoa. Casca olhava impressionada, sendo pega de surpresa ao dizer aquelas palavras, até que Griffith chegava e pedia para eles se acalmarem. Em seguida, dizia que conversaria com Gantz depois. Casca saía e falava: você é muito gentil com ele. Lá fora, Corcus dizia para ela esquecer aquelas broncas. Gantz é o favorito de Griffith. Ficar batendo boca só vai fazer você parecer a vilã do bando. Mas, se quiser matá-lo, pode contar comigo. Antes mesmo de terminar a frase, Casca já o derrubava no chão. A cena voltava para Gantz e Griffith conversando. O líder do bando comentava: vocês dois não têm jeito. Faz 3 anos e ainda não se dão bem. Gantz respondia: ela está errada. Eu penso nos meus aliados até demais. Eu não sou como antigamente. Griffith sorria e dizia: 3 anos atrás, quando nos encontramos, eu apostei em você. Nossa luta foi do tipo que eu gosto. Então eu te conheço muito bem. Griffith saía andando e falava para irem para a festa. Gantz o chamava e se desculpava por ter ido sozinho. Griffith respondia: essa sua característica sempre fez parte do meu plano. Não se preocupe. Em seguida, ele se afastava. Gantz o observava e a cena cortava para momentos depois, no salão real. Griffith era comentado entre os nobres. Eles ficavam inconformados com o fato de ele estar recebendo um título. O rei então declarava: meu jovem, seja corajoso, sirva-nos com bravura, aprofunde sua cordialidade e seja fiel. Naquele dia, Griffith recebia o título de cavaleiro e se tornava um visconde. Ele não precisaria mais ser apenas um mercenário. Enquanto os homens do bando conversavam, Casca dava uma bronca neles para que tivessem modos, mas os nobres os olhavam com desprezo. Ela percebia isso e se perguntava: onde está Gantz? Lá fora, sozinho, ele treinava. Gantz completava 199 movimentos com uma única mão, utilizando peso extra para dificultar. O do 100º movimento era finalizado e um paralelo era feito. Gantz treinando enquanto Griffith recebia as glórias do rei. Segurando sua espada mais uma vez, Gantz se encontrava sozinho. Mesmo agora, o que de fato havia mudado? Talvez fosse isso que ele se perguntava naquele momento. Até que se lembrava do berelite de Griffith e de suas palavras. Aquele que possui essa coisa está fadado a controlar o mundo. Pelo menos, foi o que Griffith lhe disse 3 anos atrás. Será
Será que isso estava se cumprindo? A cena cortava para momentos depois, em outra batalha. No alto de um morro, Griffith observava com parte do seu bando. Uma fortaleza estava sendo tomada. Os relatórios da batalha chegavam. Podemos cercar toda a fortaleza inimiga. No momento, Gantz tem o castelo cercado. Porém, temos um problema. Um dos soldados do inimigo é forte demais. Não estamos conseguindo ter sucesso por causa dele. Casca perguntava, surpresa. Apenas um soldado? Corcus provocava. Realmente não podemos só depender do Gantz. Nesse momento, Judou intervinha. Zod. O bando olhava para trás e ele continuava. Pelo menos, foi o que eu vi antes da batalha. Me disseram que Nosferatu Zod se juntou ao exército inimigo. Todos escutavam, preocupados, exceto Pepin, que perguntava: quem é esse cara? Riquerti, o mais novo do bando, começava a explicar. Entre os mercenários, Nosferatu Zod é um mestre espadachim lendário. Em toda batalha que participa, uma montanha de mortos é garantida. Porém, existe uma lenda ainda maior sobre ele. Os outros ouviam atentamente e Riquerti continuava. Dizem que, sempre que anunciam sua morte, ele ressurge no campo de batalha. Seu nome é ouvido há mais de 100 anos. Por isso, ele é chamado de Nosferatu Zod, o Imortal. Griffith escutava em silêncio, enquanto Corcus duvidava da história. Mas Riquerti insistia. Zod é considerado o deus da batalha entre os mercenários. Judou comentava. Se for assim, Gantz deve ser o único capaz de enfrentá-lo de igual para igual atualmente. A cena voltava para o campo de batalha. Todos notavam que aquele dia estava com um tempo terrível. O céu se fechava em um manto escuro e os trovões rugiam à distância. O vento carregava o cheiro de sangue e poeira, como um presságio do que estava por vir. Gantz permanecia em pé, sua espada pesada descansando sobre o ombro, enquanto observava o horizonte. Ele não precisava de palavras para entender que aquela batalha seria diferente de todas as outras. No alto do morro, Griffith mantinha seu olhar fixo na fortaleza inimiga. A presença de Nosferatu Zod trazia um peso que nem mesmo ele poderia ignorar. Os soldados sussurravam temerosos. O nome de Zod ecoava entre os mercenários como uma maldição. E então, sob o céu tempestuoso, a guerra tomava um novo rumo. O destino de Gantz estava prestes a se cruzar com uma força além da compreensão humana. Mas será que, desta vez, ele realmente poderia vencer?